importante, né, de trazer aqui para você a dica e orientação. Você que mora em um condomínio, você que mora em um apartamento, tem qualquer aí dúvida em relação à questão da gestão, principalmente desse espaço, seja aí do espaço coletivo, seja aí realmente aí do seu direito, né, da preservação aí daquilo que você entende que é importante. Então o momento é esse, né, porque toda quinta-feira tem a participação da Hack Gestão, né, trazendo sempre informação e dicas para você. Inclusive eu sempre reforço aqui que o telefone fica disponível para sua participação. Se você tem alguma pergunta, se você tem alguma dúvida, você pode encaminhar agora mesmo sua pergunta para o 32220001, 32220001 é o telefone que você pode aí encaminhar a sua pergunta, a sua dúvida. O Túlio Coutinho está ao vivo comigo aqui nos estúdios da Minas FM para responder você. Bom dia, viu, Túlio? Seja bem-vindo. Bom dia, Flaviano. Bom dia, ouvintes. Estamos aí para mais uma rodada de dúvidas e espero, né, clarear as dúvidas de todo mundo aí nessa quinta-feira. É sempre um prazer te receber aqui, né? Principalmente porque a gente sempre traz aqui essa orientação adequada para o ouvinte, para o telespectador, porque muitas pessoas sempre têm dúvidas, né? Principalmente em relação à questão de gestão, né? E é por isso que a gente sempre traz para você essa oportunidade. O telefone está liberado, 32220001, 32220001 é o telefone que você pode sempre encaminhar aí a sua dúvida, a sua pergunta, porque o Túlio está aqui para responder você. Eu queria até começar com uma pergunta da Maria Célia, lá do bairro Porto Velho, né? E é interessante a pergunta dela. Quem é responsável, Túlio, pelo pagamento dos débitos do condomínio, né, de unidades financiadas, né? Que são retomadas muitas vezes aí pelo banco. Que são retomadas pelo banco, então conclui-se que o banco possui a posse. Então a gente precisa investigar, né, de quem tem a posse do condomínio como proprietário. Mesmo que financiado, se o apartamento está no seu nome, você tem uma quantia a pagar para o banco, mas é uma propriedade sua, né? É sobre sua responsabilidade. Então, se você paga o financiamento certinho, porém não paga o condomínio, isso aí vai dar problema na sua unidade. Agora, quando já é retomado pelo banco, a gente precisa ver qual é o grau aí desse processo. Se já está em posse do banco, né, a retomada já foi concluída, aí a partir desse momento já é, né, responsabilidade do banco arcar com todas as dívidas aí, né, e gastos do condomínio. Tem uma dúvida também interessante, né, que eu vou trazer agora para o Túlio poder esclarecer. Ao longo do ano, tem determinado aí um número de assembleias que precisam acontecer, né? Tem alguma coisa na lei que especifica isso? Não, obrigatoriamente, a gente precisa fazer uma assembleia, que a gente chama de AGO. AGO é a Assembleia Geral Ordinária. Né? Na AGO não tem mês específico, pode ser durante o ano inteiro, só que a gente precisa fazer ela pelo menos uma vez ao ano. Lá a gente vai eleger síndico, prestar contas, né, do ano que passou, fazer uma previsão de contas do que o condomínio tem a ver para gastar, né, que a gente já sabe que a gente chama de despesas ordinárias, que é aquelas que já são fixas, né? Que o condomínio já tem Copasa, água, uma faxineira, você tem elevador, a manutenção de elevador, que a gente é obrigatório, né, pagar o seguro obrigatório. Então a gente tem que fazer essa previsão orçamentária para os próximos 12 meses que está por vir. Né? Na Assembleia Ordinária a gente discute também sobre o síndico, se vai continuar ou não, se vai ter uma nova eleição. Né? Lembrando que a eleição do síndico ela pode perdurar por 2 anos, máximo, sendo reelegível, porém de 2 em 2 anos tem que ter uma eleição de síndico. Normalmente a gente já faz nessa ordinária para já colocar tudo claro, né, sem dúvidas para ninguém, mas obrigatoriamente a gente precisa fazer uma reunião anual. As demais reuniões, que é sobre investimento, sobre o decorrer aí do condomínio, não tem um número mínimo. Né? Ou número máximo também. A gente faz de acordo com a necessidade do condomínio. Então, se a gente resolve tudo na Assembleia Ordinária e aí está tudo bem, não necessita de mais. Agora, se precisar a gente está enfrentando algum problema, né, durante o condomínio, durante o ano, e o condomínio precisa fazer mais assembleias, não tem um número máximo e nem mínimo que limite essa quantidade aí.
É importante a gente dizer que essa anual é obrigatória, porque a prestação de contas é obrigatória. Prestação de contas é obrigatória em Código Civil. Né? Os condôminos, eles têm o direito de acompanhar, né? A gente lá na RAC, a gente libera a prestação de contas mensalmente, né, via aplicativo. Caso o condômino não tenha acesso ao aplicativo, ele solicita, a gente envia via WhatsApp. Porém, é necessário a gente deixar registrado e aprovado perante os condôminos, né, esta aprovação da prestação de contas. Não sendo aprovado, né, gerando alguma dúvida entre os condôminos, entre os moradores, é preciso, né, investigar, é preciso correr atrás dessas dúvidas para solucionar esses problemas e assim aprovar a prestação de contas. Então, essa aprovação anual, ela é obrigatória. E aí, até aproveitando essa oportunidade que a gente está falando das assembleias, né? Aí eu vou te fazer uma outra pergunta que é interessante também. A assembleia precisa ser registrada em cartório? A ata, né? A ata precisa, né? Porque ela tem que se tornar uma fé pública. Né? Então, tudo que necessita ser fé pública, todo mundo tem que ter o conhecimento disso, tem que estar em cartório. Então, tudo que a gente decidiu em assembleia, a gente precisa registrar a ata. Né? Isso aí é necessário para que o condomínio tenha o histórico dele. Aquela data ocorreu aquilo, foi discutido isso, então a gente precisa deixar e tornar, né, público. Um exemplo, a gente marca uma assembleia para hoje, decide várias coisas importantes que pode perdurar aí por anos. Daqui 10 anos eu vendo meu apartamento. Então, a pessoa que adquiriu o meu apartamento, ela quer saber desse histórico dessa decisão. Então, ela pode recorrer ao cartório, né, e ver todo esse histórico aí de reuniões, o que foi definido, se está dentro da lei, tudo bonitinho. Né? Então, é necessário, sim, é obrigatório o registro de todas as atas. Então, subentende o seguinte, aquela ata que não foi registrada, perde a validade? Existem condomínios que não registram as atas, só que se a ata não é registrada, ela não tem validade. Então, um exemplo, se uma eleição de síndico, prestação de contas que a gente estava falando agora há pouco, se essa ata não for registrada, ela não se torna fé pública, ela não torna um documento público. Então, a gente não consegue fazer nada, ela não tem para os órgãos, né, da cidade, do país, do estado, ela não tem sentido nenhum. Foi só uma organização dentro do condomínio e uma decisão interna. Se essa decisão interna gerar algum conflito e for para camadas judiciais, infelizmente aquela ata não vai ter validade. Né? Então, eleição de síndico, para a gente tirar um CNPJ do condomínio, se a gente envia o documento, né, que a Receita solicita para a gente, se a gente envia uma ata não registrada, a Receita ela só devolve e fala, a gente precisa do documento, do selo, do cartório, que a ata foi registrada para que comprove que aquela reunião existiu e que está, né, público esse documento. Eu tenho aqui outra dúvida interessante do nosso ouvinte, também telespectador, ele não mandou o nome, mas muito obrigado aí pela participação, né? Ele quer saber o seguinte, o prédio tem uma conservadora e essa não faz a reunião anual obrigatória. A conservadora pode ser penalizada de alguma forma? A conservadora, isso é uma obrigação da administradora em fazer, do síndico em cobrar e dos próprios condôminos em cobrar. Então, não há nenhuma penalização, né? Mas se ele, né, exigir, a conservadora e o síndico tem que fazer essa reunião. Né? Não há motivos para negar essa reunião. Então, se no condomínio, né, dessa pessoa não está sendo feito, ele pode cobrar e por direito e por obrigação, essa reunião tem que acontecer. Não há nenhuma penalidade, né, em lei, tanto financeira como multa perante os órgãos, mas ele tem por direito essa reunião. Eu tenho a participação também do Márcio Antônio. Muito obrigado, viu, Márcio, pelo carinho aí, pela audiência. Ele quer saber o seguinte, qual o procedimento para pedir a mudança de um condômino em casos extremos? Essa é uma situação muito complicada,
Porque existe, tá? A gente tem até casos atuais desse tipo de situação. São casos extremos e que a gente já não tem poder nenhum em realizar, né? Que a gente chama do condômino antissocial, que ele tem a conduta de antissocial. Não consegue viver, né, em comunidade. Essa parte a gente já tem que passar para um advogado, o advogado montar uma ação contra esse morador, esse condômino, e por uma decisão do juiz, esse condômino ser, né, convidado a se retirar ou não do condomínio. Então, esses casos extremos, a primeira vez aconteceu, a gente notifica, a segunda a gente notifica, conscientizando ele sobre a possibilidade de multa. Multando, a gente pode multar até 10 vezes o valor do condomínio, permanecendo, né, essas situações assim desagradáveis. Aí a gente já tem que partir para a parte judicial. Ele não pagando essas multas, ele não pagando o condomínio, a gente tem um viés aí a mais que é sobre a inadimplência, então a gente consegue cobrar ele judicialmente também pela inadimplência, fica um pouco mais fácil. Mas ele tendo uma conduta antissocial, estando quite com o condomínio, aí é só uma decisão judicial mesmo. Porque a própria pergunta já diz tudo, um caso extremo. Né? Aí é só com a ação da justiça. Porque o bem é da pessoa. Ele adquiriu, está em cartório que é dele. Como que a gente, né, da administradora, o síndico, vai proibir ele de entrar no bem dele? Nem a polícia, em casos extremos, assim, sem uma ordem judicial, pode impedir ele de entrar na casa dele. Então, é uma situação complicada, é um caso extremo, que demanda muita paciência dos condôminos, e é difícil, a gente sabe, porém não é um caso fácil de se resolver. É por isso que a gente sempre traz a orientação adequada, né, e correta para você, né, com a participação da RAC Gestão, né, sempre trazendo a orientação para ajudar a gente. A gente sabe que muitas vezes viver aí de forma coletiva não é fácil, né? Tem pessoas com cabeças e pensamentos diferentes, né, Túlio? A gente sempre prega aqui o diálogo, mas tem vezes que é difícil. São rotinas, né? São costumes diferentes. Então, você envolve ali dentro de um condomínio várias culturas, várias rotinas diferentes, onde um tem um certo costume de sair à noite e o outro não, ou trabalha à noite e o outro de manhã. Então, tem gente que trabalha à noite e vai descansar de dia. Aí a pessoa que está tendo uma férias ou está descansando, coloca uma música mais alta no período da tarde ali, e a pessoa está descansando porque tem um plantão de noite. Tem que fazer alguma cirurgia, então tá descansando lá para esse momento que é importante para ele. Então são duas rotinas, duas culturas internas do condomínio tão diferentes, né, que infelizmente cada um tem que ceder um pouquinho para que tenha um ambiente harmônico, né, no condomínio, e que o condomínio consiga seguir em frente. Por quê? Um condomínio harmônico, ele valoriza, isso aí sem dúvidas. Se a convivência entre os próprios moradores são boas, isso já a gente recebe muita pergunta aqui, né? Ah, Túlio, como que eu vou valorizar meu condomínio? Aí eu falo aqui, coloca câmera, investe enfeite, deixa o condomínio mais tecnológico. Não adianta nada, pessoal, a gente tem um investimento altíssimo e o ambiente não ser harmônico entre os condôminos. Isso próprio já desvaloriza o condomínio. Então, a gente tendo essa conscientização, né, essa harmonização entre os condôminos, essa relação agradável, isso junta, isso valoriza ainda mais o condomínio. Essa é a participação da RAC Gestão ao vivo aqui no programa Bom Dia Divinópolis, sempre trazendo aí orientações e dicas para você. Muito obrigado, viu, Túlio? Eu que agradeço, estamos à disposição. Essa é a participação